Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, queridos amigos, para mais uma aula de doutrina cristã. Doutrina cristã, não é? Estamos no 9º artigo, fizemos 2 aulas do 9º artigo. Ontem, na noite de ontem, a Santa Igreja Católica, a Comunhão dos Santos. Vimos a origem e definição da igreja, uma só igreja na primeira aula, e na segunda aula da noite vimos notas ou caracteres distintivos, aquilo que distingue a nossa igreja das outras, e vimos também que as 4 notas da igreja os protestantes não têm e nem também os cismáticos têm essas 4 notas da igreja. Quais são? Não é? A unidade, a santidade, não é? A catolicidade e a apostolicidade. Vamos agora nesta aula, ainda no 9º artigo, veja do nosso credo, não é? Dar continuidade e vermos a questão, não é? Cismática dentro da igreja, não é? Outro tópico é encontram-se na igreja romana, que nós somos romanos também, na igreja romana. Vamos ver a igreja docente e dissente. Depois, se houver uma segunda aula, vamos para a questão do primado do bispo de Roma, que é o papado, né? Depois a infalibilidade da igreja e a infalibilidade do papa. Este é bastante longo, dá mais ou menos umas 3 aulas, mais 3 aulas para a gente terminar o 9º artigo do nosso credo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por igreja cismática, entendemos a igreja oriental, não é? A grega, a Rússia, a patriarca de Constantinopla, no século IX, e completada a separação no século XI, por Miguel Cerulário. Não confundi-la com as igrejas católicas orientais, gregas, não é? Armênia, Síria e Maronita, ou seja, existem as igrejas cismáticas, não é? No Oriente, que tem grega, na Rússia, não é? E a patriarca de Constantinopla. Mas existe também a igreja ortodoxa oriental, que continua na comunhão da igreja católica, reconhece também o primado do Papa, a sucessão apostólica, né? Mas do rito, tem rito grego, tem rito armênico, tem rito siríaco e tem o rito maronita, chamado assim, né? Não são divisões da igreja, mas é a mesma igreja em várias expressões. Até no seu rito tem um rito próprio, tá certo? Para a gente não dizer também que a Igreja Católica está dividida. Então, isso vai contra a primeira nota da Igreja, que é, não é, a unidade e a comunhão. Que professam a fé católica romana, obedece ao Papa, mas tem próprios os ritos externos, não é, do culto, como acabei de explicar. A igreja cismática falta-lhe a unidade de doutrina. Olha aqui, né? E justamente cisma, não é, vem justamente de corte, de separação. Por quê? Porque não tem a mesma doutrina. Ou seja,
houve um conflito de doutrinas. Porque não possui autoridade de magistério que possa pronunciar decisões infalíveis em matéria de fé. Falta-lhe também a unidade de governo, por se tratar antes de igrejas nacionais com chefes diversos. Então, faltam aqui, não é, as 3 colunas: o magistério, a hierarquia, não é? Falta a tradição aqui e falta também, não é, o fundamento da doutrina, do ensinamento. E com isso também falta o fundamento bíblico. Então, tudo aquilo que a gente é, a igreja cismática não é. Vamos avante. Falta à igreja cismática também a santidade. Ela conservou, sem dúvida, os sacramentos, que são meios de santificação, mas longe está de produzir as virtudes heróicas que podemos, com frequência, admirar na Igreja Católica. E aqui, nas aulas anteriores, eu falei já dessas virtudes, que são 11 virtudes heróicas, né? Por isso que, atenção, vamos pegar, porque todo o Brasil, praticamente uma parte do mundo, assim quando o Papa João Paulo II, né, morreu, então, santo súbito, não é? Dom Henrique, há 2 anos, vai fazer agora 2 anos, dia 18 da sua morte, aí santo súbito. Mesmo povo proclamando, mesmo povo vendo as virtudes heróicas em Dom Henrique e em São João Paulo II, quando foi. Eu estou pegando esses 2 exemplos porque é mais próximo de nós, e a mídia, não é, explodiu. E até hoje, o Dom Henrique também, a gente, não é, praticamente todos os canais, as redes estão transmitindo. Transmite homilia, transmite missa, transmite palestra, enfim, tá certo? Mesmo assim, a igreja espera 5 anos de carência, justamente para, primeiro, ver se não é um fogo de palha, não é? Se não é algo frívolo, se não é pela emoção, o calor da emoção. Primeira coisa. Se cair no esquecimento, não é? Se cair no esquecimento, veja. Segunda coisa espera também pelos testemunhos, não é? Essas pessoas que proclamam, se essas pessoas rezam, se essas pessoas fazem novenas, são devotas. E se existe algum sinal sobrenatural que nós chamamos de milagres na teologia. Então, esse tempo de carência é para ver tudo isso. Tá certo? E para que a diocese dele, não é? Ou uma diocese, possa investigar, não é? Fazer uma investigação muito minuciosa, um levantamento da vida todinha do cristão, da cristã, não é? Para ver se de fato foi uma vida coerente, de coerência. Tá certo? Dentro dessas 4 notas da igreja, dentro da santidade e das 11 virtudes heróicas. Outra coisa, não é? Depois de 5 anos, não é que se dá a entrada, não é? A diocese,
aonde ele morreu, no caso de Dom Henrique foi na arquidiocese, se dá entrada no processo. Mesmo ele sendo de Palmares, mas a diocese onde ele morre, não é, dá a entrada, no caso, o arcebispo que virá agora, não é? Não será mais Dom Fernando Saborido, porque já pediu, não é, compulsoriamente a renúncia ao completar 75 anos, mas o próximo arcebispo pode dar entrada depois de 5 anos. Aí inicia o processo, todo levantamento de testemunho, de investigação, vai investigar a doutrina que ele pregou, a teologia que ele ensinou, veja, a vida coerente, tudo. Por isso que não é tão simples assim, não é? Não é simplesmente o povo achar bonito, não é? Eita, ele fala bonito, ele é inteligente, ele só andava com batina, ele acolhia o povo, era carismático e já é santo, não. Se fosse assim, era fácil demais, não é? Veja, é uma coisa muito séria, muito séria. Demanda tempo, empenho e também tem o outro lado, não é? Econômico-financeiro. Econômico-financeiro. Acredito que muitos viram os papelotes, as caixas, que agora, em toda investigação de Dom Helder Câmara, não é? Que foi aqui em Recife, a quantidade de inscritos e de processo. Caixas e mais caixas. Caixas e mais caixas. Né? Que ao encerrar todo o processo, enviou para Roma. E lá tem toda uma equipe, né, de doutrina da fé, do dicastério, da prefeitura para a santidade dos santos. Tudo vai ler todos os relatórios, que são centenas e centenas. Imagine, isso demanda tempo, anos, para depois contar depois de tudo isso, tá certo. O homem, de fato, foi um homem idôneo, a mulher também, não é? A pessoa, vamos dizer, pessoa que pode ser ele ou ela. Veja, o cristão, a cristã foi idônea, não é? Coerente, deu testemunho, uma vida virtuosa, impecável, interiormente, exteriormente, tudo nos conforma. A igreja espera a confirmação de tudo isso na ordem natural, com a ordem agora sobrenatural. É o quê? A igreja espera 2 milagres. Um milagre para beatificar, para tornar o beato, o que quer dizer feliz, e outro para canonizar, para tornar santo. Tem que os céus confirmar, meu filho, minha filha. Porque a voz do povo não é a voz de Deus, não. A voz da perícia, veja, do laboratório, da investigação forense, nem sempre é a voz de Deus. Tem que os céus confirmar. E como os céus confirmam? Com o milagre. Deu para entender? Isso é doutrina cristã. Tá certo? E por isso que a gente tem toda a segurança. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares, não é, será desligado. Então, quando a igreja proclama santo, a gente tem toda a segurança que aquela pessoa, que aquele homem, que aquela mulher, aquela família, aquele casal está de fato no céu, não é? E nós podemos contar com sua intercessão e tê-lo como modelo e exemplo, porque a vida dele todinha foi glorificada. E por isso que não tem conflito, né? Pegamos aqui o santo mais popular, não é?
São Francisco de Assis. Então, quando eu me esforço para imitar a vida de São Francisco, na verdade eu estou imitando a vida de Cristo. Veja que Francisco viveu. Não é Francisco pelo Francisco, mas é imitar aquele que Francisco amou, se entregou, veja, e morreu. Isso que os outros cristãos não entendem. Pensa que a gente, quando tem uma devoção, esbarra na imagem, seja de madeira, não é? A matéria-prima, madeira, resina, gesso, pedra, e que isso é uma ignorância terrível, é um emburrecimento intelectual e espiritual. Que, veja, nem uma pessoa que tem as faculdades frágeis, não é? Todo respeito, nós chamamos de doido, ele vai confundir uma imagem com Deus, não é? Quanto mais nós católicos, inteligentes que somos, e contamos com a sabedoria do alto. Não. Mas para dizer, serve-nos. E aqui, se eu entendo, tudo com segurança e muita responsabilidade de Sandra Moraes. Veja, se a gente for usar essa palavra chula, que eu acho uma palavra chula, frívola, não é coach, mas se você gosta de coach, não é? Até mesmo pegar isso, não existe o maior coach espiritual, veja, que não pode errar mais, que não pode pecar mais, que chegou à perfeição, é o santo. É a santa. Que serve para nos motivar. Nos motivar. Então, quando eu vejo uma imagem de um santo de devoção, de uma santa, de Nossa Senhora, no andor, e que os homens ou mulheres colocam em cima dos ombros, e aí representa mais, que leva, é a igreja. Veja, a igreja peregrina ainda, peregrina em nós, militante, perfeito, com a igreja triunfante, perfeita. Não é? Na verdade, não sou eu que levo a igreja triunfante, mas é a igreja triunfante que me leva e me motiva. Eu posso dizer, Padre Divino, com todo o pecado que eu tenho e fragilidade, se Francisco de Assis, que era tão pervertido, não é, sexualmente falando, um jovem das baladas, um jovem das noitadas, um jovem rico, né? Deus extraordinariamente atuou na vida dele, transformou a vida dele, pode também transformar a minha. Pode também transformar a sua. Sim ou não? Deu para entender? Então, se a gente quiser usar esta linguagem frívola, medíocre, de coach, os santos e santas são os maiores. E aqui eles não erram mais nas previsões futurista e futurólogas. Eles não erram mais. Veja. Mas a gente é tão material, a gente tem uma fé tão natural, que a gente só olha para essas coisas materiais. Né? E é uma perda enorme, quando os homens que se dizem de Deus, as mulheres que se dizem de Deus, as religiões também se perdem nessa questão apenas terrena e material. Que diz que ser próspero é ser, não é, cheio de bens e de coisas que passam e ficam. Ser próspero, os santos nos ensinam, santos e santas, é crescer, desenvolver as virtudes, não é, heróicas, que são virtudes humanas e virtudes divinas. Vejam. Deu para entender? É isso mesmo, Sandra. Não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja. São Padre Pio.
Vamos avante? Então, falta-lhe também a catolicidade. Eu falei da santidade, viu? Desenvolver aqui um tratado da santidade. A igreja cismática parece não cuidar muito das palavras de Jesus Cristo. Ide e ensinai a todos os povos, porque permanece confinada no ângulo da Europa, onde sua sorte parece ligada à dos reinantes. Já passou, né? Nós sabemos que já passou esta fase dos reinos, dos impérios, dos príncipes, das rainhas, né? Passou a fase da monarquia. Veja, passou. Agora, humana. Existe apenas divina e sobrenatural, que é necessária. A apostolicidade de origem à igreja, veja, cismática, tem-na certamente. Possui verdadeiros sacerdotes, mas em ramo destacado da árvore, e nela está interrompida a transmissão da autoridade apostólica. Pois bem, ela veio de origem, não é, da igreja apostólica, mas o cisma cortou, interrompeu. E aí ela não dá mais. Não tem mais sucessão. Que ela, por ser cismática, não é? É um corte, cisma, ela interrompeu a sucessão apostólica. As notas, pois, da verdadeira igreja não se encontram na igreja protestante nem na igreja cismática, mas se encontram perfeitamente na igreja romana, que por isso é verdadeira igreja de Cristo. Doutrina cristã. É verdadeiramente de Cristo. E acredito que você já percebeu o quanto é importante, não é, as notas da igreja, e são elas que distingue de todos os outros credos e de todas as outras expressões eclesiais. E muitas vezes nós rezamos e nem percebemos. Focamos em tantas outras coisas e não focamos, não é, nessas 4 notas aqui que dão um timbre eclesiástico. E não são pregadas, não é, por nós nas nossas homilias, nas nossas catequeses. Minha culpa, minha tão grande culpa. Me diga aí, qual foi a última vez que você ouviu um sacerdote, um bispo, pregando sobre as notas da igreja? Você se lembra? Qual foi o último ano? Dificilmente. As nossas catequeses também. Os nossos jovens ensinam nas crismas. As nossas catequistas ensinam nas catequeses. Se você for perguntar a muitos católicos, a muitos cristãos, né, de missa, às vezes uma vez na semana, missa dominical, não é? Quantas e quais são as notas da igreja? Oxi, padre, igreja tem nota? Não é? É música, é? Veja. Tem partitura? Veja. Não tem partitura. Pensa que é isso, quando se fala das notas da igreja, né? Não. Mas é o que distingue a igreja, sabe? É o que dá o caráter à igreja. Ela é una, santa, católica e apostólica. E assim também a minha identidade, enquanto membro do corpo de Cristo que eu tenho com cabeça, que é a igreja. É também a minha identidade. Erivan Manuel, eu não sei. Olha aí, tá vendo? Ele tá dando a resposta, tá sendo sincero. Muito bem, Erivan, Deus te abençoe. Você e sua família. É verdade isso. É verdade. Nas pregações, né? Se nós aproveitássemos esse momento de fervor, esse momento carismático, né?
que a renovação carismática, por exemplo, eu vou falar aqui, me desculpe se tem, mas eu não vou criticar, né? Fizemos esse final de semana, eu sou diretor espiritual da renovação carismática na diocese, não pude ir, eu tinha uma pregação, não pude ir. Erivaldo me representou, mas veja, quantos jovens, eu acho que tinha mais de 200 jovens no sem treinamento, mas as pregações querigmáticas, não é? Dentro da palavra de Deus, o filho pródigo, a saída do filho pródigo, a volta do filho pródigo, não é? É uma coisa, mas doutrina para esses jovens, ensinamento para esses jovens, palavras que edificam, palavras que exortam, palavras que motivam os jovens a viverem no mundo, sim. Mas não só são as drogas. Não só é a prostituição. Veja a violência que roubam e tragam os jovens. E essas doutrinas falsas, e essas seitas. O espiritismo que está crescendo muito, não é? O candomblé, no Umbanda, no Quimbanda. Pasme, o satanismo que está crescendo muito. As ideologias, as teorias contra a doutrina, contra a moral cristã. Então, se você não for consciente da doutrina, se você não conhecer a sua fé, você se perde facilmente. Porque passa... Eu só peguei o encontro desse final de semana. Passa 3 dias maravilhosos. Mas quando chega em casa, tem gente em casa que é contrário à sua fé. É de outra doutrina. Tem gente em casa que é indiferente. Não é o vizinho que é indiferente. Veja, é pagão, é frio. E você vai se relacionar o tempo todo com essas pessoas. E às vezes essas pessoas têm autoridade afetiva sobre você. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o tio, pode ser o irmão mais velho, pode ser os avós. Vejam? Que tem autoridade afetiva. E acaba abafando, não é, aquele fogo. E quando se abafa o fogo, apaga o fogo. O fogo apagou, só se torna fumaça por enquanto. Até a fumaça, não é, o vento leva, não é? E aí aquele jovem fica num estado de vulnerabilidade, porque fica decepcionado, fica angustiado. O tempo que ele passou de tanto fervor, de tanto louvor, de tanta oração, de tantas coisas que ele ouviu, não serviu diante daquela crítica. Veja, ele não tem raciocínio nem inteligência para se defender. Então ele vai ficar angustiado com ele mesmo, decepcionado com ele mesmo. Teria sido melhor não ter ido. Porque voltou, não é? A mais do que a estaca zero. Só aprende. Contrário, quando você tem firmeza, consciência da sua fé, você vai dar razões da sua fé. Você vai dar razões. E não precisa ser muito inteligente de usar palavras. Dar razões de sua fé veja, é estar seguro dela. Às vezes você não pode saber de nada, dar respostas autênticas e racionais. Não. Eu acho tão bonito na zona rural, nos sítios, nas parcelas, nos engenhos, sabe? Quando aquele senhorzinho, aquela senhorinha, dizem assim, não é? Olha, eu nasci nessa fé e nessa fé vou morrer. Pronto. Não adianta estar com muita discussão, muita conversa para um senhor desse e uma senhora dessa.
Não. Minha avó me ensinou assim. Meu pai, meus pais me ensinaram assim. É esta fé que eu vou morrer e acabou. Veja a segurança. Ele não sabe por quê. Ele sabe de onde vem, mas não sabe, mas tem a segurança. Entendeu? O que falta é isso, é segurança. E quem tem segurança encontra sentido, porque encontrou sentido. E sabe que permanecendo para onde essa fé vai levar. Sabe aonde vai chegar. Porque ninguém vai ter segurança em uma fé que leve para o inferno. Não é? Não. Mas sabe para onde vai levar. Nós precisamos disso. Que essas novas gerações, sem errar, há 6 décadas, já nasce inconsciente, sem certeza, não apenas da fé, mas de tudo e de nada, se a gente quer ser globalizante. Vamos avante? Então, o segundo ponto, não é? Encontram-se na igreja romana Valdenir, ele diz, eu vou permanecer até o fim na igreja católica. Amém, amém. Já valeu, viu, essa aula, graças a Deus. E pode colocar aqui, não é? Sandra Moraes, padre, quando posso, eu assisto às pregações de Dom Henrique Soares. Reconheço como pregações para a nossa salvação. É um aprendizado importantíssimo para o cristão católico. É verdade. Graças a Deus. Tá bem? Vamos avante. Esse ponto aqui para a gente terminar a aula. Já está em 30 minutos. A Igreja Romana é uma em doutrina, porque todos... É una, aliás, em doutrina, porque todos os seus membros têm e terão sempre uma fé única. O mesmo credo, o decálogo, os 10 mandamentos, portanto, é una em meios, porque todos admitem os mesmos sacramentos e praticam o mesmo culto. Veja, para a gente entender, talvez lendo assim a gente não entenda. A nossa igreja é una no credo, veja, e nos mandamentos, certo? É una também, não é? Nos meios. Quais são os meios? Os sacramentos. Os sacramentos. Que é bem prático, que é vivencial. E também na nossa liturgia. É una também no governo, certo? Na sucessão apostólica, o Papa, os bispos, nas dioceses, os padres, os párocos nas paróquias, porque todos reconhecem a mesma cabeça, o Papa. A Igreja Romana é santa na doutrina, pois é a própria doutrina de Cristo, de Jesus Cristo. Ensina toda virtude, condena todo vício e conduz à santidade. É santa nos meios também, isto é, nos sacramentos que efetivamente santificam as almas e santifica no culto, pelo qual condena toda prática supersticiosa. É santa na vida, isto é, em todos os tempos, lugares e condições sociais. Produziu exemplares de santidade, os santos e santas. Nem obsta a isso que na igreja possa haver indivíduos não santos como Judas, porque todos são chamados à santidade e a todos a igreja oferece os meios de santidade, não é? E para a santificação. Atenção, aqui é importante, não é? Já aqui a gente pode distinguir, veja, e de fato nos convencer que a igreja é apenas santa, ela não é pecadora. A igreja não tem duas naturezas, a igreja só tem uma natureza. Pecador produz o quê? Produz pecador. O mal gera o mal, a vida gera a vida.
A santidade gera a santidade. Se a igreja fosse pecadora e santa nela mesma, então aí, veja, ela gerava pecadores. Mas a igreja só é santa, então ela gera santos. Aqueles que querem, não é? Agora, a igreja tem dentro dela, ela acolhe santos e pecadores. Tem dentro dela. Não é? Que sou eu, que sem julgar pode ser você. E você pode ser mais santo e mais santa do que eu. Não é? Dá para entender? E que nós somos chamados a termos os meios que tem dentro da nossa igreja de santidade. E servi-los deles, que são os sacramentos, né? Eu sempre coloco em destaque aqui 2 sacramentos que nós podemos receber todos os dias e são eficazes para a santidade. A confissão e a comunhão eucarística. É que nós perdemos, pelo amor de Deus, se com todos os compromissos que o católico tem, mas se ele tem condições de participar de 1 ou 2 missas durante a semana e mais a missa dominical, veja, ele só tem a ganhar. Ele vai crescendo. Mas a gente coloca todas as coisas e olhe lá se faz parte da agenda a missa dominical, né? A gente só cumpre a tabela. Uma vez, meu filho, pela Páscoa de nosso Senhor, se confesse. A igreja que é mãe, que espera o filho. Se eu tenho um projeto de santidade, como eu tenho um projeto para a felicidade, como eu tenho um projeto para a realização, ou as realizações dos meus projetos e os meus sonhos, eu também vou ser, veja, diplomático aqui na minha agenda com esses projetos. De me confessar, de ter um diretor espiritual, de participar da Eucaristia. Porque me leva à santidade. São os meios de santidade, não é? A culpa é dos indivíduos que se desviam dos meios apresentados pela igreja e não da instituição que tais meios santificadores oferece e realmente possui eficácia incontestável. Já expliquei, não é? A Igreja Romana é católica, isto é, universal de direito, enquanto conserva como dirigidas a si e as aplica as palavras de Jesus Cristo. Ide e ensinai a todos os povos. Católicos de fato, porque, não obstante as perseguições e contradições, pode-se hoje dizer esparsa pelo mundo inteiro. Certo? Não foi apenas no tempo de os imperadores, né? Diocleciano, veja, Constantino, logo no início, não é? E tantos outros que perseguiram, foram ferrenhos e perseguiram e mataram os cristãos. Hoje nós temos ainda, estamos vendo, né? E com as redes sociais isso é de uma velocidade. E vimos a chacina em Moçambique, lá na África, não é? Dentro da missa, homens entraram e metralharam. Uma chacina. Veja, agora, na Ucrânia, a Rússia, o que fez com os cristãos e os católicos, está fazendo com os padres e os bispos, né? Tomando conta de seminários e de paróquias. Vejam, fazendo campo de concentrações nos templos sagrados. Ainda hoje os cristãos sofrem. Não era apenas naquela época. Então, se você não tem uma doutrina cristã, se você não tem uma fé firme e segura, você não aguenta. Eu não aguento. Tá certo? Então, vamos terminar essa aula, 40 minutinhos, e depois a gente vem com outra. Não agora, não é? Talvez lá para as 4 horas, não sei, eu faço uma outra, e à noite também uma outra. Então, na próxima aula, vamos ver a igreja que é docente e discente, né? O papado, o primado do papado, e a gente termina, e a
infalibilidade da igreja. Para depois a gente ver o papado e todo o corpo da igreja, terminando assim com a comunhão dos santos. É importante, não é? Creio na comunhão dos santos também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jeane diz: Padre, estas aulas é uma bênção. Eu tenho aprendido muitos sobre os ensinamentos da Igreja Católica. Amém. Tchau, tchau.